Shalom, shalom, queridos. Que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em tua vida, em tua casa, em tua igreja e, acima de tudo, na nossa nação, o nosso querido Brasil, a quem Deus ama, a quem Deus comprou para Ele com o sangue de Jesus. Deus tem propósito para com a nossa nação, Ele tem dado promessas à nossa nação e com certeza nenhuma das suas promessas caducou, nem caducará. Portanto, nesses 21 dias de jejum e oração, nós estamos segurando as pontas do altar para fazer lembrado ao nosso Deus das suas promessas para com o nosso querido Brasil. E temos a certeza que Deus tem nos ouvido e que Ele continuará nos ouvindo, em nome de Jesus. Portanto, queridos, o tema de hoje é clamar por justiça. Não, o meu é orar. Eu estava olhando o pastor Wagner ontem. Orar pela restauração da moral e da verdade nas leis e nas decisões. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus e em cima desses textos nós vamos orar a favor do nosso país. O nosso país, de fato, está precisando, de uma ação miraculosa do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que não comunga com a injustiça, não comunga com absolutamente nada que contraria a sua palavra na nação brasileira. E com certeza nós sabemos o que o inimigo tem projetado para destruir a nossa nação, para tirar o Brasil de um propósito, né? O Brasil é celeiro de missões. O Brasil foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para ser semelhante à nação de Israel. Em que sentido? Assim como a nação de Israel foi escolhida por Deus para proclamar a outras nações a grandeza, o poder, a majestade, a lei do nosso Deus. O Brasil foi escolhido, sim, para proclamar nas nações da terra a glória de Jesus Cristo. Anunciar entre as nações a glória de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Levar adoração em santidade nas nações da terra. Então, eu creio que o inimigo tem trabalhado de uma forma ferrenha e quer nos pegar de surpresa, mas não vai, porque quando ele procura enviar setas incendiárias nas escondidas, Deus se levanta e destrói, e desvia, e anula, essas setas incendiárias que são enviadas secretamente. Então, nós temos que crer que o nosso Deus está no trono e de lá não se ausenta, que Ele é homem, ou melhor, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E este é o mês de junho, o mês da fidelidade, o mês onde nós estamos
adentrando pelas portas que Deus tem nos aberto. É uma somatória de portas, as portas já estão abertas e nós vamos permanecer em cada porta que Ele tem aberto para nós. E este mês é a porta da fidelidade, e fidelidade fala desse caráter maravilhoso do nosso Deus, que me encanta a fidelidade de Deus, porque está escrito que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então é maravilhoso saber disso. Então, ainda que o nosso Brasil não esteja andando no padrão que Deus quer, ainda que não estejamos vendo uma nação rendida aos pés de Cristo, ainda que as nossas autoridades não temam ao Senhor como deveriam temer. Quando eu falo as autoridades, eu sei que no meio dessas autoridades há muitos que temem a Deus, mas há outros que não temem ao Senhor, há outros que não o reconhecem como Senhor. Mas independente desse reconhecimento ou não, temos que ter uma convicção plena que o nosso Deus é soberano. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor das nações. Ele está no trono. Aleluia. E não se ausenta nenhum segundo. E Ele tem domínio sobre os reinos do mundo. Então, Ele tem domínio sobre os reinos do Brasil. Ele tem domínio, sim, sobre as instituições brasileiras. Ele tem domínio. Ele tem domínio. Esses homens não irão fazer o que eles querem fazer. Satanás não vai fazer o que ele quer fazer no Brasil. O comunismo não comandará a nossa nação. Nós não seremos a nação da foice e do martelo. Nós seremos a nação do avivamento. Nós seremos a nação que proclama abertamente o nome do Senhor Jesus. Nós somos uma nação de adoradores do Deus Todo-Poderoso. E a nossa nação vai andar no trilho que Deus estabeleceu para ela antes da fundação do mundo. E como igreja, nós estamos aqui para proclamar esta verdade, para ratificar esta verdade, porque não daremos descanso aos nossos olhos até que vejamos o Brasil como objeto de louvor na terra. Deus tem santos nesta nação. Deus tem uma igreja temente nesta nação. Deus tem uma igreja que se prostra, que se dobra, que obedece à sua palavra. Há uma igreja no meio da igreja. Há uma igreja no meio da igreja. E essa igreja verdadeira, esta igreja que reconhece o senhorio de Cristo, essa igreja que anda pautada na palavra de Deus, esta igreja que discerne os tempos e as estações, esta igreja que de fato anda em sintonia com o trono, capta o pulsar do coração de Deus, esta igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, esta igreja não dará descanso aos seus olhos, até que o Brasil se dobre, se renda ao senhorio de Cristo, até que este avivamento assole a nação brasileira de norte a sul, de leste a oeste. Nós cremos nesta verdade e por isso estamos aqui. O meu coração se alegra. Em saber que nós, como igreja, estamos juntos em concordância com o trono para declarar: o Brasil é do Senhor Jesus. Nesses 21 dias, somos o exército de Gideão do século 21, que levará consigo os cântaros, levará consigo as tochas,
levará consigo as trombetas e gritaremos por Yahvé e pelo Brasil. E nós iremos ver o nosso Deus se movendo de uma forma miraculosa. Nós iremos ver o nosso Deus destruindo os conselhos de Aitofel. Nós iremos ver o nosso Deus abatendo Senaqueribe. Nós iremos ver a loucura de Nabucodonosor invadindo esses territórios. Nós iremos ver a limpeza do nosso Deus na nossa pátria, porque é a Ele que temos que clamar. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amada igreja, no Brasil e além fronteiras, precisamos nos unir neste propósito com a nossa presidente para vermos um Brasil livre, um Brasil liberto, um Brasil vivendo a liberdade que Deus propôs para ele. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, Brasil. Essa verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o Brasil será liberto pelo poder de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai bondoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores, porque somos o teu povo, somos a tua igreja, somos aqueles a quem o Senhor tem chamado para segurar as pontas do altar a favor da nação brasileira. E, ó Pai, nós confessamos que dependemos de Ti. Confessamos que não sabemos orar como convém. Mas o Teu Espírito, Senhor, que está conosco, o Teu Espírito que é um intercessor por excelência. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede pelo Brasil com gemidos inexprimíveis. E nós confessamos que dependemos de Ti, Espírito Santo, para interceder pela nação brasileira. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós não conhecemos o Brasil. Nós não sabemos o que vai nas entranhas desta nação. Nós não temos conhecimento das mentes do povo brasileiro. Nós não temos conhecimento das tramas infernais elaboradas pelos filhos das trevas para destruir a nossa nação. Mas nós temos a plena certeza que Tu és o conhecedor de todas as coisas, que nada passa desapercebido aos Teus olhos. Tu conheces o oculto e o escondido, e contigo mora a luz, e nós Te louvamos por isso. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos orar pelo Brasil com o nosso coração quebrantado,
com o nosso coração humilhado, nós precisamos orar pelo Brasil, Senhor, sabendo que Tu és aquele que coloca pesos no nosso coração. Tu és aquele, Senhor, que transfere os Teus pesos a nós. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Venha, Pai, venha sobre nós essa convicção plena de que precisamos ter um coração quebrantado, humilhado na Tua presença para interceder pelo Brasil, Senhor. Porque nós não estamos aqui para julgar o Brasil, não estamos aqui para condenar a nossa nação, não estamos aqui para julgar autoridades, estamos aqui, Senhor, para chamar a existência da Tua verdade, trazer as realidades espirituais que já foram conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário, a favor da nossa nação, Senhor. Dá-nos olhos molhados para intercedermos pela nossa pátria, Senhor. Precisamos chorar os nossos próprios pecados. Precisamos chorar os pecados da Tua igreja. Precisamos chorar os pecados da nossa nação, Senhor. Precisamos, como Daniel, Senhor, nos colocar diante de Ti e reconhecer que nós também pecamos. Nós também cooperamos com este estado quo. Nós também fomos, ó Deus, complacente com toda essa sorte de injustiça, porque nós votamos em pessoas desqualificadas. Nós votamos em pessoas com ideologias contrárias ao Teu padrão. Nós, ó Deus, nos calamos diante das atrocidades, diante dos erros. Nós nos calamos, ó Deus, dentro da nossa própria casa. Nos calamos na igreja, nos calamos na escola, nos calamos nas universidades. Nós nos calamos diante dos grupos de internet que pertencemos. Nós nos calamos e nós permitimos, ó Deus, que essa malignidade assolasse o nosso país. Pai, o cativeiro babilônico não aconteceu de graça. O cativeiro assírio não aconteceu de graça. O Senhor sabe que os cativeiros que Israel passou foram causados por pecados, por rebeliões, por desobediências. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, a Tua igreja. Tenha misericórdia de nós, pastores. Tenha misericórdia de nós, liderança. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que somos os Teus filhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Ó Senhor, sonda o nosso coração. Sonda o mais profundo do nosso ser. Não nos permita estarmos de camarote, olhando a situação, como se nós não tivéssemos culpa em tudo isso. Senhor, nós falhamos. O inimigo conquistou espaço, conquistou territórios na nossa nação, porque nós falhamos.
porque nós não vigiamos em cima dos territórios conquistados, Senhor. Porque entramos pelo caminho do orfanismo, só celebrando, só celebrando, só celebrando, quando deveríamos, Senhor, vigiar as terras que o Senhor nos deu por herança. Pai, nos perdoa, Senhor, porque brincamos de batalha espiritual. Nos perdoa porque enfrentamos Jezabel, mas, Senhor, depomos as armas, ó Deus. Entramos por um caminho, Senhor, de leviandade até, porque deixamos, Senhor, de resistir às hostes infernais, deixamos de ensinar a nova geração como se intercede, como se batalha. Deixamos, ó Deus, para trás aquilo que o Senhor nos deu. Nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre nós, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus. Reconhecemos as nossas transgressões, reconhecemos a nossa omissão, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que sentamos muitas vezes para ouvir liberais. Perdoa-nos, ó Deus, por muitos pensamentos liberais que adentrou a tua casa, que adentrou a tua igreja, Senhor. Perdoa-nos. Quantos correram, Senhor, desenfreados para ouvirem, Senhor, técnicas com receitas mirabolantes, como se o Espírito Santo não fosse o Senhor da igreja, como se o Espírito Santo não fosse capaz de nos guiar, de nos dar as devidas estratégias dos céus. Senhor, tenha misericórdia. Quando Jesus entregou o seu Espírito, Ele nos entregou para que o Espírito Santo nos guiasse a toda a verdade. Ele nos entregou para que o Espírito Santo nos ensinasse. E como nós temos como igreja, Senhor, aberto mão desta verdade eterna. O Espírito Santo não habita no mundo, o Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo habita nos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Mas o Espírito Santo não é ouvido, o Espírito Santo não é consultado. O Espírito Santo fica muitas vezes à parte, tendo que suportar as nossas infantilidades, tendo que suportar os nossos próprios projetos, tendo que suportar as nossas vaidades, tendo que suportar, Senhor, a nossa altivez, como se nós soubéssemos de um segundo do nosso futuro. Senhor, nos perdoa como igreja, nos perdoa como Insegec, perdoa Raquel. Sim, Senhor, perdoa Raquel, me perdoa, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ir para o teu trilho, nós queremos ouvir o teu Espírito, nós queremos se deixar ser ensinados pelo Espírito Santo, porque, Pai, se nós como igreja formos ensinados pelo Espírito, o Brasil será ensinado, porque é a igreja a quem o Senhor escolheu para, Senhor, trazer as mudanças do céu ao Brasil. É a igreja, Senhor. A redenção do Brasil virá pelas mãos da igreja. O Senhor falou isso na década de 90, Senhor. Oh, Pai, na década de 80 ainda. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Vem pelo teu Espírito, limpando-nos, purificando-nos, Senhor. Limpa-nos completamente. E que o nosso coração se enterneça, o nosso coração se quebrante, o nosso coração concorde contigo, ó Senhor. E que nós queiramos andar pautados na tua palavra. E que nós queiramos viver as realidades do céu no Brasil, Senhor. Porque este Brasil, Senhor, ele tem um dono. E o dono do Brasil és tu mesmo, Pai. Tu és o dono da nação brasileira. E tu tens planos eternos para com esta nação. Mas somos nós, a igreja, que vamos dar voz aos teus planos para com esta pátria. Senhor, eis-nos aqui nesta manhã, nesse segundo dia de jejum, a favor do Brasil. Eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas. Usa os teus filhos onde eles estão plantados. Inclina o coração dos teus filhos e que em comunhão possamos orar no mesmo espírito, na mesma fé, alvejando o mesmo alvo, que é a redenção da nossa pátria, que é o alinhamento da nossa nação, que é a derrocada desses espíritos amalequitas que se infiltraram nas instituições governamentais, em todas elas, para destruir a nossa nação. Mas declaramos em fé que não ficaremos debaixo da escravidão amalequita. Não ficaremos debaixo da maldição amalequita. O Senhor já nos levantou como Gideão. O Senhor já nos levantou. O Senhor já colocou cântaros na nossa mão. O Senhor já colocou trombetas nas nossas mãos. Sim, sim, Senhor. Nós já estamos com as tochas nas nossas mãos. E no momento exato, debaixo do teu comando, quebraremos os cântaros, levantaremos as tochas e tocaremos as nossas trombetas por Yahvé e pelo Brasil. E não ficará um único amalequita de pé, porque é o Senhor quem dará ordem aos teus anjos guerreiros para adentrarem em todos os locais onde há amalequita, e eles serão destruídos, aniquilados, porque o Senhor, Yahvé, o Senhor é Deus na nação brasileira. O Senhor é o nosso Deus e nós temos a plena certeza de fé que o Senhor, como guerreiro, como Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, és tu que quebras os ferrolhos de ferro e abre as portas de bronze. E nós te damos glória, nós te damos honras, nós te damos louvor e adoração. Seja exaltado o teu nome em toda a terra. Seja exaltado o teu nome em todo o Brasil. Senhor, cada grão de areia da nação brasileira, nós invocamos o teu nome e confessamos que Jesus é o Senhor para a tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você diz amém aí? Você dá um glória a Deus? Você dá um aleluia?
Oh, maravilha! Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Nós queremos ler os textos da palavra. Diz assim: ore pela restauração da moral e da verdade nas leis e nas decisões. O primeiro texto que eu quero ler é o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 26 a 28, que declara: e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Eu vou contextualizar com o Brasil, amém? Para que nós estejamos orando. Brasil, é Yahvé quem fala. E te restituirei os teus juízos, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão país de justiça, país fiel. O Brasil será remido com juízo, e os que voltam para ele com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Pai, nós tomamos esta palavra, que é a tua palavra, e a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra não volta vazia, Senhor. A tua palavra penetra o mais profundo do nosso ser. E é em nome de Jesus que eu declaro que esta palavra, Senhor, não voltará vazia em relação ao Brasil. Nós estamos profetizando, declarando a restituição da moral na nação brasileira. Estamos, ó Deus, chamando a existência desta moral no poder executivo. Estamos chamando o retorno da moral no poder legislativo. Estamos chamando o retorno da moral no poder judiciário. Pai, o Senhor tem contemplado o Brasil e o Senhor tem visto quanto a justiça tem sido falha na nossa nação, quanto espírito de vingança tem sido liberado na nossa pátria. Há um projeto satânico, Senhor. Há um projeto elaborado no inferno para a destruição da nossa nação, para tirar a verdade da nossa pátria, para tirar o teu nome da nossa pátria, para trazer a bancarrota, a miséria, a destruição na nossa nação. Pai, essas locustas do passado voltaram. Nós temos declarado, e há muitas orações no teu trono, Senhor. Temos declarado que as locustas, cortadoras, voadoras, destruidoras e migradoras, elas não irão destruir a nossa nação.
temos nos humilhado diante de Ti, Senhor. Restaura a moral do Brasil. Restaura a moral no coração de cada brasileiro. Restaura a moral, Senhor, do Brasil nas Forças Armadas. Restaura a moral do Brasil, Senhor, nas polícias estaduais. Restaura a moral do Brasil, Senhor. Restaura na OAB, meu Deus. Restaura. Quantos homens que conhecem as leis, formados, ó Deus. Quantos homens de diversas gerações que, ó Deus, foram forjados na batalha, aprenderam, Senhor, a usar as leis para abençoar o povo, mas hoje, Senhor, eles estão omissos, estão calados, estão em concordância com o mal, mas em nome de Jesus, nós rechaçamos a todo espírito das trevas, de inércia, de indolência, de paralisia, toda mordaça que foi colocada na boca, todo comichão que foi colocado nos ouvidos, toda viseira que foi colocada nos olhos, toda corrente que aprisionou os calcanhares, toda corrente que, ó Deus, amarrou os pulsos desses advogados, destes homens de lei, destes homens que conhecem, Senhor, a justiça, destes homens versados, ó Deus, na Constituição do Brasil. Nós, ó Deus, nos levantamos contra toda obra maligna, nos levantamos contra esses demônios, esses espíritos amalequitas que têm escravizado, que têm paralisado, que têm neutralizado, que têm atormentado, que têm aprisionado. Nós declaramos a esta corja de bandidos, a estes demônios imundos, a este principado das trevas, que solte a nação brasileira, solte as instituições brasileiras, solte os homens de leis desse país, solte os homens de governo deste país, solte na autoridade do nome de Jesus. A moral do Brasil não será roubada, a justiça do Brasil não será solapada. Nós temos um povo que ora, um povo que teme ao Senhor, um povo que clama pela justiça de Yahvé Sabaote. E Yahvé Sabaote se levantará, e Yahvé Tsidkenu se levantará com a sua justiça e fará justiça na nação brasileira, fará justiça no poder executivo, fará justiça no poder legislativo, fará justiça no poder judiciário, fará justiça na OAB, fará justiça nas universidades federais, fará justiça nas universidades estaduais, fará justiça em toda a classe de trabalhadores da pátria brasileira. Nós chamamos, ó Deus, chamamos a revelação da tua justiça na tua igreja. Chamamos a revelação da tua justiça na vida de cada um que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. E que nós, ó Deus, nos levantemos como o povo judeu se levantou nos dias da rainha Esther e clamou por justiça, e clamou por uma intervenção, e clamou com verdade, e clamou com sinceridade, se derramou diante do Senhor, viu sobre si uma ameaça de morte, viu sobre si uma destruição, viu sobre a nação de Israel um peso de aniquilamento, e todos entraram, Senhor, numa concordância do céu para que houvesse uma ação miraculosa da tua parte. E o Senhor agiu. E nós, ó Deus, sabemos que o Senhor não conta com muitos ou com poucos. O Senhor conta com fiéis. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, contempla aqueles que estão segurando as pontas do altar a favor da nação brasileira. E intervém, Senhor. Intervém pelo teu poder.
Yahvé Tissidekenu, justiça nossa, restaura a moral do Brasil, restaura a tua verdade na nação brasileira, restaura a tua verdade nas leis da nação, restaura, Senhor, a tua verdade nas decisões que são tomadas nas instituições brasileiras. Meu Deus, Yahvé bendito, nós clamamos pela tua justiça e sabemos que o Senhor trará restituição na nossa nação, em nome de Jesus. Aleluia, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, o Brasil é do Senhor Jesus, aleluia. Nós iremos ver, sim, nós iremos ver, porque Deus é fiel. Deus já tem feito e Ele continuará fazendo. Vamos ler agora Isaías capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. É o nosso Deus que está falando pela boca do profeta Isaías. E você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa e você pode ler esse texto alto aí, onde você estiver, em todos os estados do Brasil e nas nações. Você pode ler Isaías 10, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler? Eu estou aqui em Portugal. Eu acho que isso é profético, hein? Não esqueçamos que Portugal nos colonizou, né? Aleluia! Então é daqui dessa terra bendita que estamos fazendo essa live hoje, abençoando a nossa nação, o nosso querido Brasil, né? E declarando que se encerra o ciclo das locustas, né? Chega, né? Se encerra os ciclos das locustas. No passado, as locustas estavam aqui na Europa. Agora, hoje, as locustas estão na Ásia. Então, vamos paralisar essas locustas que têm roubado a nossa nação. Vamos declarar o fim de todo roubo, de toda corrupção, de toda maldade. E vamos confessar que nem foice nem martelo. Amém? O símbolo do Brasil nunca foi nem nunca será foice e martelo. Tá? Nós temos um Brasil que pertence ao Senhor Jesus. E a igreja governa nas nações. A igreja governa no Brasil. Governa através de Jesus Cristo, lá nas alturas, nas regiões celestiais. É a partir das regiões celestiais que a igreja governa no Brasil. Tá? Então vamos aqui. Diz a palavra de Deus: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Então veja, meus amados, que o nosso Deus é o Deus do órfão, é o Deus da viúva, é o Deus do necessitado, é o Deus do pobre, é o Deus do injustiçado, é o Deus daqueles que estão presos injustamente.
E se a gente pensa que Deus não está ouvindo o clamor deste povo, Deus está ouvindo o clamor deste povo. Deus ouve a viúva, Deus ouve o pobre, Deus ouve o necessitado, Deus ouve o órfão. O nosso Deus ouve o clamor daqueles que não têm vozes. E a Bíblia diz que ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. É a palavra de Deus que está afirmando. E a palavra de Deus é a verdade. Nós temos ao nosso Deus como nossa defesa. E a Ele que nós iremos clamar. Porque estas leis têm um objetivo. Estas leis malditas têm um propósito: desviar os pobres do seu direito. Quantas fazendas estão sendo invadidas pelo exército maligno do MST, hein? Quantas viúvas perderam seus bens? Quantos pobres perderam as suas heranças? Quantos órfãos ficaram sem proteção? Nós precisamos, amados, como igreja, nos levantar, ser inconformados no nosso espírito, ter sede de justiça, como diz a palavra de Deus, a justiça que procede da cruz, sede de justiça, para ver um Brasil moralizado pela palavra, para ver um Brasil no trilho do nosso Deus. Ah, meus irmãos, vamos clamar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve o clamor daqueles que não têm vozes no Brasil. E Ele vem ao socorro destas pessoas. E nós, como igreja, temos que pedir a Deus uma intervenção do céu. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, a Tua palavra que é imutável, a Tua palavra que é eterna, a Tua palavra que é aferidor em todas as nações da terra. Ainda que esses homens de leis não a reconheçam, ainda que esses escrivães não a reconheçam, ainda que esses juízes não a reconheçam, ainda que esses deputados não a reconheçam, ainda, Senhor, que o poder executivo não a reconheçam. A Tua palavra é eterna, a Tua palavra é irrevogável, a Tua palavra é imutável, a Tua palavra funciona, a Tua palavra, Senhor, se cumpre, porque Tu és aquele que vigia em cumprir a Tua palavra. E nós chamamos, ó Deus, a manifestação da Tua justiça em cima destes que decretam leis injustas, em cima destes que prescrevem a opressão. Nós chamamos a existência da Tua justiça, nós chamamos a existência das Tuas punições, nós chamamos a existência, Senhor. Clamamos para que Tu entres em operação no Brasil. O Senhor venha para ser, ó Deus, a proteção das viúvas, dos órfãos, daqueles que não têm voz no Brasil, daqueles que estão presos injustamente, daqueles que foram sentenciados com sentenças horrendas. Meu Deus, nós clamamos a Tua intervenção. Venha ao nosso socorro. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Tu és aquele que se levanta do Teu trono, Senhor, para intervir nas nações.
E nós clamamos, intervém no Brasil, intervém com teu poder, intervém com a tua justiça, intervém com a tua verdade, Senhor. Moraliza a nossa nação, abate a fúria desses juízes injustos, abate a fúria daqueles que prescrevem leis opressoras, Senhor, para destruir o povo do Brasil, para aniquilar com as riquezas do Brasil, para destruir com a classe média no Brasil, para tornar o Brasil um país de miseráveis, um país de pobre, um país da bancarrota. Senhor, venha ao nosso socorro. Venha ao nosso socorro, venha ao nosso socorro. Julga os Aitofés do Brasil, julga os Senaqueribes do Brasil, julga pelo teu poder os Nabucodonosores do Brasil, julga, meu Deus, nas instâncias onde eles estão plantados, julga, abala, Senhor, abala, abate, remove, arranca, mas, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, abala o que tem que ser abalado, arranca o que tem que ser arrancado, Senhor, planta o que tem que ser plantado, mas estabelece o teu domínio no território brasileiro, estabelece o teu domínio, Senhor, sobre a justiça brasileira, estabelece o teu domínio, Senhor, sobre o legislativo brasileiro, estabelece o teu domínio sobre o executivo brasileiro, estabelece, Senhor, nós cremos em Ti. Cremos que o Senhor não mudou e não mudará. Cremos que o Senhor atendeu o clamor do pobre na nação de Israel. E que o Senhor atende o clamor do pobre no Brasil, da viúva no Brasil, do necessitado no Brasil, dos órfãos no Brasil, do prisioneiro no Brasil. Senhor, nós colocamos esta causa nas Tuas mãos, sabendo que Tu és fiel, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, já estamos encerrando e eu quero deixar com vocês Deuteronômio capítulo 16, versículo 18 a 20, que diz assim: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que Yahvé teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerão o juízo, não farás acepção de pessoas, ou melhor, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará Yahvé teu Deus. E o nosso último texto está no Salmo 82, que eu quero também proclamar sobre os céus de Portugal, sobre os céus do Brasil. Diz a palavra de Deus: Deus está na congregação dos poderosos. Salmo 82. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Olha a ordem de Deus a nós, igreja. Somos nós que temos que livrar os pobres e os necessitados do Brasil. Temos que tirá-los das mãos dos ímpios, das mãos dessas leis injustas, desses juízes iníquos. Nós temos que tirar o pobre, o necessitado, a viúva
Temos que tirar o órfão, temos que tirar, é a Bíblia que está nos ordenando, livrai-os. E amados, Deus quer que como igreja seguremos as pontas do altar e tenhamos no nosso coração a mesma repulsa que Jesus teve quando entrou no templo, quando entrou em Jerusalém e viu o átrio contaminado, o lugar dos gentios, o lugar onde as nações poderiam cultuar ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus entrou e numa ira santa, ele expulsou os cambistas, ele virou as mesas. Nós temos que nos levantar num espírito de oração, de verdadeiros guerreiros, de Gideões do Senhor Jesus, que diz não ao pecado, que diz não à injustiça, que diz não a toda lei contrária ao que Deus estabeleceu, diz não a esses homens maus, diz não. Precisamos, amados, nos levantar. E diz a Bíblia, veja lá versículo 5, eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos os filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus Yahvé, julga a terra do Brasil, pois tu possuis, tu és possuidor do Brasil, tu és possuidor de todas as nações, Senhor. Nós temos a certeza, Senhor, que tu vais julgar os poderosos da nação brasileira. O Senhor vai julgar todo aquele que pratica injustiça, todo aquele que favorece as pessoas ímpias, todo aquele que não faz justiça ao pobre, que não faz justiça ao órfão, que não faz justiça ao oprimido. Mas o Senhor reveste a igreja em Segeque de poder, de autoridade, de unção, de ousadia, de graça, de entranhas de misericórdia, para clamar pela tua justiça e livrar o pobre, o necessitado, livrar aqueles que estão nas mãos dos ímpios, aqueles que estão aprisionados pelas leis ímpias que são elaboradas e prescritas por homens de governo na nossa nação. Pai, o Brasil é teu. E o teu nome, Yahvé Tsidekenu, é invocado sobre a nação brasileira. Venha o teu reino, estabeleça-se a tua vontade no Brasil, assim como é feita no céu. E eu declaro sobre o Brasil, Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. Shalom, shalom, meus amados irmãos, em nome de Jesus. E com certeza amanhã tem outro ministrando nesse mesmo horário, tá? O terceiro dia de jejum a favor da nossa nação. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam cheios da graça do Senhor neste dia. E vamos, estar unidos por esta causa nobre. O nosso Brasil é do Senhor Jesus. Shalom. Beijo no coração para todos.